Seu filho já teve laringite? Você sabe o que é laringite? Tenho certeza que você sabe. A maioria das crianças já tiveram pelo menos uma crise. E muitas vezes é uma crise que muitas vezes assusta os pais. Naquela laringite mais severa, a criança tosse, muitas vezes fica até uma falta de ar, uma tosse mais forte, uma tosse estridulosa, uma tosse, às vezes a tosse de cachorro. E muitas vezes a criança queixa, fica fechando. E esse ano nós tivemos um caso, né, há pouco tempo, de uma criança de 6 anos, né, foi até noticiado na mídia, né, uma criança que infelizmente faleceu, né, teoricamente por uma conduta não tão acertada no tratamento dessa laringite. Nós vamos falar hoje sobre a laringite e o que podemos fazer para poder evitar de ter complicações. Sou o Dr. João Vianney, otorrinolaringologista e alergista imunologista, com 30 anos de experiência e milhares de consultas nesse tema. Laringite é uma inflamação da região da laringe, essa região que fica aqui abaixo da garganta, abaixo da faringe, acima da traqueia. É uma região muito importante. Nessa região se concentra a maioria, cerca de 60% a 70% dos receptores da tosse. Então a tosse geralmente acontece ali. Qualquer inflamaçãozinha ali vai tossir. Se a inflamação for mais forte, a tosse vai ser mais forte. E a laringe é onde se encontra o aparelho fonador, as pregas vocais. Então, você tem um comprometimento, um edema também, a criança ou adulto, né, que se acomete de uma laringite, vai ficar rouco, vai ficar disfônico. Muitas vezes a voz vai ficar diminuir, a voz vai ficar mais baixa, vai fazer um esforço vocal ou até perder a voz. Essa região é uma região muito importante, tá? Uma região, inclusive, que né, popularmente as pessoas falam, quando até está estressada, estou com alguém engasgado aqui, sente a sensação de cheio, próprio refluxo, uma região muito sensível ao refluxo. Nós já falamos sobre esse tema. Qualquer secreçãozinha ácida ali, dá a sensação que tem um bolo na garganta. Então, a laringe é um órgão muito importante. E nas inflamações na laringe, que podem ser agudas e crônicas, tá? As agudas é um processo mais agudo, um processo infeccioso, geralmente a maioria das vezes 90% por vírus, mas que pode se complicar fazendo uma infecção secundária à bactéria. Também comprometimento pode ser alérgico também, que vai junto com o processo infeccioso viral, ou inalação de poeira, gases, cheiro de tinta, tudo isso pode dar um edema nessa região. Já a laringite crônica é uma coisa de longo prazo, o paciente geralmente é acometido, tem uma alergia, história de rinite, rinocinusite, história de asma. Então, a laringe é uma comunicação entre as vias aéreas superiores, né, o nariz, a faringe, e as vias aéreas inferiores, a traqueia, o pulmão. Então, essa transição, muitas vezes, tanto de uma infecção na via aérea superior, tanto uma infecção na via aérea inferior, pode acometer a laringe. Muitas vezes, quando o quadro é de repetitivo, várias vezes por ano o indivíduo, né, a criança, apresenta esse quadro de laringite, essa inflamação na laringe, a gente considera como crônica. Já a laringite aguda é um quadro geralmente forte, tá? Muitas vezes, quando bem cuidado e acompanhado, geralmente não tem complicações. Mas muitas vezes, se a criança apresenta um quadro de dificuldade de respiração, essa região esternal da criança, a região da traqueia, começa a sentir cansaço. Muitas crianças fazem um esforço, você vê até um buraco, um enrugidamento nessa região. A criança está fazendo um esforço respiratório, já é um quadro mais severo, já é uma urgência que você vai ter que levar num pronto atendimento, tá? Geralmente, nesse pronto atendimento, vão ter condutas a serem tomadas. Quando é um quadro mais simples, o paciente já tem uma história de alergia, muitas vezes o médico vai já orientar o que fazer, tá? Muitas vezes o uso de um spray, chamada bombinha, de corticoide ou um brondilatador, para abrir essa região, para a criança respirar melhor. Muitas vezes até já orientar até a própria mãe, em casos especiais, já teve algumas vezes, poder até repetir o medicamento, um corticoide no caso. Porém, numa laringite aguda mesmo, que a criança começa a ter uma falta de ar, aquela tosse de cachorro que não passa, a criança vai ter que ser levada na urgência. E na urgência vão ter algumas condutas. É isso aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é importante, que foi a polêmica, né, que gerou, infelizmente, o falecimento dessa criança. Tá. Quem está aqui, por favor, passe esse vídeo para outras mães, né, para terem conhecimento dessa doença que é importante e é tão comum nas crianças, né? Clique, compartilhe, né, e dê um like no sentido de divulgar mais essa matéria.
Em termos de tratamento, um quadro agudo mais severo, como nós falamos, na urgência mesmo de uma laringite, tem que ter toda a atenção. Tá? Por quê? Na criança, esse espaço da laringe ele é menor, é um espaço pequeno. Então, qualquer edema mais forte na laringe já vai fechar essa região. Então, você pode ter uma epiglotite, ou seja, a epiglote inchar, a laringe também inchar, um edema. Isso pode causar uma dispneia forte, pode causar um sufocamento nessa criança. Então, a conduta muitas vezes é o corticoide, tá? Se for feito oral em casa, muitas vezes é feito até injetável, venoso no hospital, mas muitas vezes é necessário usar até a própria adrenalina, mas adrenalina para nebulização. Mesmo assim, quando você vai usar uma adrenalina, você tem que ter todo, no mínimo, mesmo sendo na urgência, você tem que ter todos os cuidados nessa criança. Tem que estar sempre acompanhado, né, do médico assistente ali. Então, vai ser feito a adrenalina e essa criança vai ter uma melhora rápida, porque a adrenalina faz um processo de muito rápido, essa melhora, né, de abrir esse espaço. E essa criança, usando adrenalina, também tem que ficar em observação, né, adrenalina para nebulização. E essa criança vai ter uma observação grande pelo médico, pelos enfermeiros, porque a adrenalina pode dar algumas complicações no uso da adrenalina. A prevenção das laringites, primeiro você vai ter que, principalmente se a criança ou até um adulto começa a ter faringite de repetição, laringite de repetição, essas inflamações na faringe, na laringe, então essa criança já vai ficando de vez em quando mais rouquinha, a criança vai tendo distúrbio da voz, essa criança vai tossir muito. Então a primeira coisa, se a criança começa a fazer esse quadro, né, de repetição até de laringites, a primeira coisa é você investigar essa parte alérgica, que é a alergia nessa região, principalmente quem tem rinite, quem tem asma, esse processo alérgico, esse processo imunoalérgico vai deixar essa mucosa mais sensível. Então é importante você cuidar da alergia, certo? Procurar um alergista, procurar um otorrinolaringologista que vai cuidar dessa alergia, porque a alergia vai propiciar ter mais infecções, e as infecções vão atingir essas vias aéreas, vão atingir a laringe. Outro quadro é o refluxo. O refluxo gastroesofágico, também nós já falamos sobre esse tema. Então você precisa de uma quantidade pequena de ácido para você deixar um edema na laringe. Muitas vezes esse ácido, a criança ou até o adulto não vai sentir nada no esôfago, não vai ter azia, não vai ter refluxo, porém vai ter a sensação que tem alguma coisa, vai ter o pigarro, a sensação de um bolo na garganta. Então, se a laringe já está sendo queimada, os receptores já estão sendo, né, inflamados pelo refluxo, já estão sendo um pouco inflamados pela alergia, e é uma criança que tem várias viroses de repetição, você vai ter que fazer alguma coisa para diminuir, aumentar essa imunidade inata dessa criança, essa imunidade de parede, de mucosa dessa criança, para que ela não tenha quadros repetitivos. Que não seja tão frequente, que não seja tão intenso. Porque uma laringite simples, que é uma tosse, uma faringite, isso é comum na criança. A criança vai ter. Uma criança de 2 a 8 anos de idade vai ter em torno de 4, 5 a 10 infecções virais por ano. Então, provavelmente essas que entram na escolinha, né? Então você vai ter que adaptar isso. Porém, que não seja, que diminua essa frequência, que diminua principalmente a intensidade. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe nos comentários alguma pergunta, ou quiser sugerir algum tema, faça também. E a importância, né? Todas essas infecções respiratórias, somente agora, nesse período do inverno, importante hidratação. Hidratar, beber bastante líquido durante o dia, lavagem nasal, quem tem dermatite atópica, pele seca, hidratar a pele. A hidratação é fundamental. Um abraço a todos.